Olá, pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma videoaula de História do nosso curso preparatório para o Enem. O tema da nossa videoaula de hoje será Brasil Colônia. Vamos enfocar o período pré-colonial. E então, preparados? Vamos lá! A história do Brasil, nesse momento, primeiramente destaca-se o período pré-colonial, ou seja, o período que antecede a colonização do território propriamente dito. Esse período pré-colonial é um curto período de 30 anos, e nesse período de 30 anos chama a atenção o desinteresse de Portugal pelo Brasil, o descaso, a negligência. Bom, por que Portugal acha o Brasil, mas não explora o Brasil? Porque os portugueses simplesmente não acharam aquilo que eles mais queriam achar: ouro e prata. Não há ouro e prata no litoral do Brasil. Então, a ausência de metais preciosos fez com que os portugueses se desinteressassem pelo território brasileiro. Então, nos primeiros 30 anos de história de América Portuguesa, o Brasil foi abandonado pelos portugueses. Foi achado, mas ao mesmo tempo relegado, desprezado. Além disso, os portugueses estavam muito mais interessados no rico comércio das especiarias. O comércio das especiarias era um comércio que era muito mais lucrativo para os portugueses do que a terra brasileira. Lá do Oriente, eu tenho as especiarias que eu acessei com Vasco da Gama. Vasco da Gama chegou nas Índias. Então, nas Índias tem açúcar, tem pimenta, noz moscada, gengibre, canela. Então, eu tenho o contato dos portugueses com o Oriente como um contato muito mais rico para a metrópole do que o contato com o Brasil. O Brasil não tem nada. Tem muita floresta, em se plantando tudo dá, a terra é boa, mas não tem riqueza metálica. Os índios que ali vivem não praticam comércio. Então, nesse sentido, é muito mais interessante praticarmos o comércio com o Oriente, através de feitorias, de entrepostos mercantis, do que ficar explorando essa terra selvagem chamada Brasil. Durante o período pré-colonial, para o devido reconhecimento geográfico do território acessado, o Estado português organizou em 1501 e em 1503 as expedições comandadas, respectivamente, por Gaspar de Lemos e por Gonçalo Coelho. Na expedição de Gaspar de Lemos também estava presente o experiente piloto florentino Américo Vespúcio, que constatou a presença da madeira pau-brasil na Mata Atlântica do litoral da colônia. Américo Vespúcio, que anteriormente esteve também presente em expedições espanholas dirigidas para as terras acessadas por Colombo, constatou nesta expedição ser o litoral brasileiro e a região acessada por Colombo partes integrantes de um mesmo território, o que justificaria a posterior adoção do termo América para o nosso continente. Essa primeira expedição também foi responsável pela nomeação de acidentes geográficos, com nomes que perduram até os dias atuais, como Cabos de São Roque, Santo Agostinho e São Tomé, o Rio São Francisco, Rio de Janeiro, Baía de Todos os Santos, Ilha de São Sebastião e Porto de São Vicente. Posteriormente, para tentar afugentar os navios estrangeiros que contrabandeavam a madeira pau-brasil, o Estado português organizou em 1516 e em 1526 as expedições guarda-costas, comandadas por Cristóvão Jacques. Quando os portugueses nos acharam, como eu falei para vocês, os portugueses acharam a terra brasileira muito bonita, em se plantando tudo dá, bons ares, boas águas, águas infindas, o que mais tem aqui é água doce, né? Só que eles não acharam aquilo que eles mais desejavam, que era ouro e prata.
A América portuguesa não tem, de fato, metais preciosos na região litorânea. Então, isso fez com que a América portuguesa, aos olhos da metrópole europeia, passasse a ser uma terra de menor importância. Além disso, os portugueses estavam muito mais interessados no rico comércio das especiarias. Lá no Oriente, na Índia, na região da Pérsia, da China, eu tenho civilizações, do ponto de vista tecnológico, mais avançadas, né? Civilizações, entre aspas, né? Do ponto de vista tecnológico, né? Somos todos iguais, mas tecnologicamente, do ponto de vista mercantil, essas civilizações do Oriente eram mais atraentes, estavam num estágio tecnológico mais avançado, né? Ou seja, praticavam o comércio, praticavam economia monetária, sendo que as populações nativas do Brasil estavam ainda no Neolítico, caçavam, pescavam, coletavam, produziam lavoura de subsistência, mas não trabalhavam dentro do conceito mercantilista de geração de riqueza para a venda, para o comércio. Isso os índios não faziam, porque a economia dos índios é natural, voltada para a subsistência. Então, o Brasil pode ser bonito, uma terra paradisíaca, mas não era uma terra que atraía, do ponto de vista mercantil, os interesses de Portugal. Portugal quer se enriquecer através do comércio, através de especiarias, através de ouro e prata, e isso o Brasil não revelou. Então, durante 30 anos, o Brasil, sim, foi abandonado pelos portugueses. Os portugueses nos acharam, e até muito bonitos, paradisíacos, mas não acharam o que queriam. Não acharam ouro e prata, não acharam especiarias. A única especiaria visível, lucrativa, era a madeira, madeira ao Brasil. O brasileiro, o nativo brasileiro chamava de ibirapitanga, no termo indígena, ibira madeira, pitanga vermelha, madeira vermelha. E o europeu é que batizou de madeira da brasa, madeira Brasil, por causa da cor avermelhada da madeira. Muito bem, então você tem um produto, sim, né, que é interessante, mas é um só. Não é o ouro, não é a prata, não é açúcar, não são os temperos, é a madeira. Bom, então, a única atividade que foi desenvolvida durante o período pré-colonial foi a extração dessa madeira. E essa extração da madeira, ela vai ser definida através de escambo. Primeiramente, na relação de escambo, eu ofereço, em troca da madeira, um benefício, um produto para o índio. Eu vou explorar os povos nativos. Esses povos nativos vão na floresta desmatar e transportar. Vejam bem aqui na imagem. Eles estão transportando nos ombros a madeira. Então, esse serviço de desmatar e de transportar, quem faz é o índio. Mas, em troca desse serviço, o índio vai ser recompensado. Através de quê? Produtos, não é salário, tá? Até porque o índio não trabalha com dinheiro. Ele vai ser recompensado com bugigangas. São bugigangas, são produtos de menor valor, oferecidos pelo branco português. Então, o branco oferece, em troca do desmate do transporte, produtos como panela de ferro, machado, produtos como espelhos. Então, nesse contexto, esses produtos, que são baratos, são oferecidos em troca do desmate e do transporte. Aos olhos dos índios, o que nós temos? Para eles, pessoal, a panela de ferro e o machado são valiosos, porque o índio do Brasil não conhecia a metalurgia. Então, uma panela de ferro, um machado, isso pode ser bom para o índio, sim. Mas é muito abuso do português, que tem um lucro muito maior com a madeira do que com a concessão da panela e do machado. Então, você tem a exploração da mão de obra indígena que ingenuamente acatou, admitiu esses
produtos, essas bugigangas, em troca de um serviço muito mais pesado, né, que é o de desmate e transporte da madeira. Bom, essa madeira, posteriormente, ela vai ser levada para a feitoria. O que é uma feitoria? Feitoria é um local de armazenamento, é um armazém. A palavra armazém é para isso, é para armazenar produto. Então, o índio desmata, transporta madeira e deposita essa madeira numa feitoria, que é um local de armazenamento. E deste local de armazenamento, aí você leva a madeira para o navio que vai transportar para a Europa, quando o navio chegar. Então a madeira fica lá armazenada. Muito bem, pessoal. Então, eu tenho a primeira atividade econômica no Brasil sendo desenvolvida através do sistema de escambo, de feitorias e também de arrendamento. O arrendamento é a concessão do local para você explorar a madeira. Suponhamos que você seja o português. Você vem para o Brasil para explorar madeira, mas você recebe do Estado português o direito de explorar uma determinada faixa de terra rica em madeira para o Brasil. Então você tem, por exemplo, comerciantes portugueses que vieram esporadicamente explorar essa madeira. Fernando de Noronha, por exemplo. Pessoal, Fernando de Noronha, na verdade, era um rico comerciante português que recebeu o direito de arrendar no litoral brasileiro uma faixa de terra para explorar para o Brasil. Então, a madeira é do rei de Portugal, tudo é do rei, mas o rei concede a você, comerciante português, o direito de explorar a madeira. Aí você vai até o Brasil e, por sua vez, explora os índios e oferece aos índios espelhos, bugigangas, panelas, em troca do serviço de desmate e transporte. É muito comum nesse período também, em razão do abandono de Portugal, você ter invasores franceses, ingleses, que já colocaram o Brasil no radar, porque sabem que o Brasil não tem ouro, não tem prata, mas o Brasil tem terra boa para a agricultura. Isso pode ser interessante para nações estrangeiras. Se Portugal não tem interesse, tem gente que tem. Muito bem, com essa preocupação de proteger o Brasil das invasões estrangeiras e de fazer do Brasil uma terra lucrativa, você tem a coroa portuguesa, em 1530, organizando a primeira expedição com fins colonizadores. Depois de 30 anos de descaso, de abandono, é que Portugal resolveu colonizar o Brasil. Isso por quê, pessoal? Primeiramente, porque tem invasor querendo ocupar o litoral do Brasil. Eu preciso evitar a presença desses estrangeiros, desses piratas que querem contrabandear para o Brasil. E segundo, o rico comércio do Oriente, ele começou a dar para trás. Ou seja, de 1500 até 1530, Portugal monopolizou as ofertas de especiarias. Portugal descobriu a rota para o Oriente, contornando o Cabo da Boa Esperança. Teve acesso direto ao Oriente, buscou especiarias que comprou por X e vendeu especiarias na Europa por 300x. Portugal teve muito lucro durante 30 anos. Só que depois de Portugal, as outras nações europeias, ingleses, franceses, holandeses, também chegaram ao Oriente, também contornaram o Cabo da Boa Esperança, ou passaram pelo Estreito de Magalhães, no sul da América do Sul, e também acessaram as especiarias. Então, a partir de 1530, a oferta de especiarias na Europa ficou muito grande. E quanto maior a oferta, menor o preço. Quanto menor o preço, menor o lucro. Então, Portugal agora está no prejuízo. Portugal não é mais o único que fornece especiarias. Ou então, nesse contexto, o que nós vamos ter? Os olhos de Portugal voltaram-se para o Brasil. Puxa, o declínio do comércio do Oriente empurrou Portugal para nós.
Só que nós não temos nada a oferecer, nós não temos ouro e prata. Ah, não tem problema, disse Portugal. Vou fazer do Brasil uma terra lucrativa. Mas com qual produto? Açúcar. Ah, cana-de-açúcar. O açúcar, pessoal, é um produto originário do Oriente, das Índias. Não tem no Brasil. Não tem problema, eu levo o açúcar para o Brasil. Então, eu descobri a solução para tirar Portugal da crise econômica. A solução se chama Brasil. Terra boa, terra fértil e clima quente. Beleza, é tudo que Portugal precisa para sair do prejuízo provocado pelo declínio do comércio do Oriente. Então, com este objetivo de evitar a presença dos estrangeiros e encontrar uma solução econômica para a coroa portuguesa organizou a primeira expedição com fins colonizadores, a expedição de Martim Afonso de Souza. Com objetivos estratégicos, além da nau Capitânia, a esquadra de Martim Afonso era também constituída por 2 galeões e 2 caravelas, reunindo 400 colonos e tripulantes. Oficialmente, Martim Afonso deveria cumprir diferentes missões definidas pelo rei Dom João III. A primeira destinava-se a expulsar do litoral brasileiro os piratas e corsários estrangeiros que praticavam, em especial, o contrabando da madeira pau-brasil, e colocar padrões de posse esculpidos com as armas portuguesas ao longo da costa. A segunda missão seria acessar as terras da Bacia do Prata para explorar a possibilidade de metais preciosos. A terceira missão seria a de fundar núcleos de povoamento que assegurassem efetivamente o processo de colonização. Neste sentido, fundou a vila de São Vicente e, a 9 léguas de distância, também a vila de Piratininga. Nesta última, no ano de 1554, os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fundariam o Real Colégio de São Paulo de Piratininga, embrião da futura Vila de São Paulo. Dentre outras metas, Martim Afonso deveria também verificar a possibilidade de adaptação da cana-de-açúcar ao clima e ao solo brasileiros. Neste sentido, fundou em São Vicente o primeiro engenho açucareiro do Brasil, conhecido como o Engenho do Governador. Além de fundar as 2 primeiras vilas, além de introduzir a lavoura canavieira, a expedição também trouxe as primeiras cabeças de gado para o território, iniciando dessa forma o desenvolvimento da atividade pecuarista. Muito bem, pessoal. Encerramos dessa maneira as nossas considerações sobre o período pré-colonial. Na nossa próxima videoaula, vamos analisar as características do sistema de capitanias hereditárias. Inscreva-se na Espaço e Tempo. A história para quem quer compreendê-la. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, um grande abraço e até a próxima.